Bomba! Mais um encontro presencial entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro. Saiu hoje no Globo. Colunista Lauro Jardim. Olha, a gente já sabia daquele encontro no final do ano passado. Depois do Vorcaro já preso, quando ele foi para prisão domiciliar, quando estava com tornozeleira eletrônica. Só que agora, colunista Lauro Jardim descreve um outro encontro presencial na mansão do Vorcaro em Brasília. Você lembra que ele negou tudo, né? Dizia que não conhecia, depois apareceu aquele áudio. Irmãozão, estou e sempre estarei contigo. Veja, a Polícia Federal tem a obrigação de agir. Tem que ter uma operação contra Flávio Bolsonaro também. Foram 134 milhões de dinheiro desse filme, 78 foram pagos. Tá lá no fundo Ravengate. Isso era tudo menos filme, pessoal. Era dinheiro para a campanha do Flávio Bolsonaro, era dinheiro para financiar a campanha que Eduardo Bolsonaro fez dos Estados Unidos pedindo tarifas contra o Brasil. Olha, gente, a Polícia Federal tem que investigar esse relacionamento imoral entre Vorcaro e Flávio Bolsonaro. Afinal de contas, onde foram parar os 78 milhões de reais? É isso que muda tudo. Flávio Bolsonaro já tinha tentado passar a ideia de que a relação com Daniel Vorcaro era algo distante, pontual, quase sem importância. Só que agora apareceu uma nova informação. Segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, não teria sido apenas aquele encontro já conhecido. Teria existido outro encontro presencial reservado em Brasília. E quando uma versão começa a não bater com os fatos que aparecem depois, a pergunta não é mais política, é institucional. Por que isso ainda não foi esclarecido? Senador Flávio Bolsonaro afirmou várias vezes em alguns veículos de comunicação que havia se encontrado apenas uma vez com Daniel Vorcaro para tratar do financiamento do filme sobre Jair Bolsonaro. Mas uma informação revelada por Lauro Jardim no jornal O Globo aponta para pelo menos outro encontro ocorrido na mansão que o banqueiro alugava em Brasília. Gente, quando versões não coincidem, o papel das instituições não é escolher em quem acreditar, em quem investigar, é esclarecer e apresentar respostas à sociedade. Porque diante de encontros não explicados, gravações já divulgadas, visitas após a prisão de Vorcaro e uma sucessão de fatos que geraram repercussão nacional, fica uma dúvida difícil de ignorar. É estranho, gente. Se não estamos diante de uma Lava Jato 2.0, como afirmou o ministro André Mendonça, por que tanta resistência em investigar? Percebe o tamanho do problema? Não é só uma foto, não é só uma conversa, não é só uma fofoca de bastidor. Tem encontro citado por jornalista, tem áudio divulgado, tem dinheiro de filme, tem Banco Master, tem Daniel Vorcaro e tem um senador da família Bolsonaro no centro da história. E quando a cobrança chega no Supremo, o nome que aparece no meio da pressão é André Mendonça. Senhor André Mendonça, no caso de Flávio Bolsonaro, nada, nenhuma busca e apreensão, mais de 61 milhões, coação, relação de fachada, lavagem de dinheiro, encaminhamento de grana para os Estados Unidos, advogado de Eduardo Bolsonaro e nada, nenhuma busca e apreensão. O senhor está utilizando da sua relação com a família Bolsonaro como ministro do Supremo Tribunal Federal para blindá-los de investigação e responsabilização? São 2 pesos e 2 medidas? Essa pergunta dos 2 pesos e 2 medidas é justamente o que faz esse caso crescer. Porque, enquanto a direita passou anos pedindo investigação dura contra adversários, agora muita gente enxerga um silêncio estranho quando o nome envolvido é Flávio Bolsonaro. E aí vem outro ponto. Não é só a falta de investigação mais dura que está sendo questionada. Também entraram na polêmica decisões envolvendo pesquisa eleitoral e remoção de publicações nas redes sociais. A pressão aumentou porque a sensação de blindagem saiu dos bastidores e virou debate político. Dias atrás, outro ministro indicado por Bolsonaro, o Cássio Nunes Marques, do Tribunal Superior Eleitoral, suspendeu uma pesquisa eleitoral em que o Flávio Bolsonaro aparece derretendo. Agora vem André Mendonça e manda remover publicações críticas a Flávio Bolsonaro. Isso não parece justiça, parece blindagem. Isso é uma vergonha para a justiça. Sem esquecer também que esse mesmo ministro, André Mendonça, afastou a delegada da Polícia Federal que chefiava a apuração do caso Banco Master. E houve representantes internos da Polícia Federal buscando a quebra dos sigilos fiscais e bancários do senador Flávio Bolsonaro, porém André Mendonça não autorizou.
A atuação de André Mendonça como relator tem sofrido forte pressão política interna. Setores da Polícia Federal e parlamentares tentam costurar estratégias jurídicas para retirar o inquérito das mãos dele e transferi-lo para outro ministro da corte, sob a alegação de que ele está blindando a família Bolsonaro. E todo mundo tem percebido isso. E essa parte é importante porque mostra o contraste. Quando a decisão atinge a direita, eles gritam censura, perseguição, ditadura do judiciário. Mas quando a decisão favorece o campo bolsonarista, a conversa muda completamente. Aí ninguém fala em censura, ninguém fala em perseguição, ninguém fala em abuso. E é aí que a contradição fica escancarada. Olha que notícia bombástica, o ministro Alexandre de Moraes acaba de suspender uma pesquisa onde o Flávio Bolsonaro está na frente do presidente Lula. Ah, não é isso que aconteceu não, minha gente. Na verdade foi o contrário. O Nunes Marques, que suspendeu uma pesquisa que mostra o Lula, bem na frente do Flávio Bolsonaro. Mas você já pensou se fosse o contrário? Era bolsonarista gritando censura, perseguição, isso não pode, não tem liberdade nesse país, nós vivemos a ditadura do judiciário. Oh, meu Deus. Mas a pergunta que fica é do que os bolsonaristas têm medo? Pesquisa, minha gente, não cria voto. Pesquisa é só um retrato do momento eleitoral. E esse retrato pode mostrar que você está na frente, que você está atrás. E a democracia é respeitar justamente isso. É respeitar a ciência, é respeitar a pesquisa e é respeitar o retrato da realidade. Agora junta as peças. De um lado, uma pesquisa suspensa depois de mostrar Lula bem à frente de Flávio Bolsonaro. Do outro, publicações críticas associando Flávio a Vorcaro sendo removidas das redes sociais. E no meio de tudo isso, a pergunta continua. Por que tanta proteção em volta de uma história que deveria ser simplesmente investigada? Quando o assunto é Flávio Bolsonaro, parece que a regra muda. Mais um vexame, Tariflávio. Agora você virou censor. Eu lembro da ditadura militar, tinha o censor. Agora é o Tariflávio. Já não basta querer censurar as pessoas. Eu mesmo denunciei que ele tinha mansões, ele entrou na justiça contra mim, imagina. Eu denunciei que eles são assim com o Vorcaro, mais ação contra mim. Mas isso deixa pra lá. Agora, censurar pesquisa... sinceramente, Tariflávio, você passou dos limites. Você faz muita porcaria por aí, né, Tariflávio? Agora, censurar uma pesquisa porque você está perdendo de 7% do presidente Lula no segundo turno, isso é segredo de polichinelo. É claro que você está perdendo. Você conversou com o Vorcaro. Depois foi pedir mais dinheiro para o Vorcaro. Depois você foi aos Estados Unidos pedir ao Trump para tarifar o Brasil, para acabar com o PIX. Você queria o quê? Que o povo ainda te desse credibilidade? Você vai cair mais. E não adianta ir lá no ministro, no Nunes Marques, para ele te ajudar a censurar o povo brasileiro. Porque nós vamos ganhar de você nas urnas. E vai ser com muito voto. E tem mais um detalhe. A próxima pesquisa vai sair pior para você. Sabe por quê? O Vorcaro vai delatar. Aí a gente vai saber precisamente quanto que você recebeu de propina. Eu sei que é muita coisa. E censura não vai nos calar, ok? A fala é dura, mas ela traduz um sentimento que está crescendo em parte da sociedade. Afinal, se existem dúvidas, encontros não explicados e relações políticas sendo questionadas, o caminho natural deveria ser investigar. Não apagar debate, não suspender crítica, não empurrar com a barriga. Porque quanto mais tentam controlar a narrativa, mais a pergunta cresce. Pessoal, atenção, isso aqui ultrapassa o limite do absurdo. O ministro André Mendonça, o ministro bolsonarista que está agindo para ajudar Flávio Bolsonaro nesse pleito eleitoral de pré-campanha, mandou toda a comunidade das redes sociais retirar os posts em que associa o Flávio Bolsonaro ao Banco Master. Ministro André Mendonça, crie vergonha na cara. Como você pode se prestar a um papel desse, tendo áudios, tendo provas do próprio presidenciável pré-candidato Flávio Bolsonaro pedindo 130 milhões de reais, cobrando honorários ao bandido Daniel Vorcaro? Isso não é questão de associar. Ele está dentro do escândalo, ele está dentro do roubo. Ele fez parte do roubo do maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Inclusive, essa grana dos aposentados, do povo brasileiro, está bancando Eduardo Bolsonaro, que essa semana, ministro, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por coação e por tentativa de golpe de Estado. Então que justiça é essa? Eu estou muito preocupado com o andar da carruagem de como esse cidadão vai levar as eleições de 2026. O ministro não tem que ter lado, ele tem que agir através das leis e através da verdade. Isso que nós esperamos do ministro André Mendonça. Absurdo. E no fim, a história volta para o mesmo ponto. Flávio Bolsonaro disse uma coisa, depois apareceu outra informação. Daniel Vorcaro apareceu no centro de um escândalo enorme envolvendo o Banco Master. O dinheiro do filme virou algo de questionamentos e decisões judiciais envolvendo aliados do bolsonarismo passaram a ser vistas por críticos como tentativa de proteger Flávio do desgaste político. Então, a pergunta final não é exagerada, é necessária.
Por que Flávio Bolsonaro não está sendo cobrado com o mesmo rigor? Ministro André Mendonça, a sua última fala no STF, o senhor disse que a função de um juiz não é proteger amigos, padrinhos políticos ou grupos ideológicos. Disse também que a função de um juiz é permitir que os fatos sejam apurados. Mas há uma desconfiança corrosiva diante de um conjunto de fatos que geraram enorme repercussão pública, e a pergunta é inevitável: por que não houve medidas investigativas mais incisivas para esclarecer tudo do senador Flávio Bolsonaro? Áudios vieram à tona pelo Intercept, mensagens foram divulgadas, relações foram admitidas, encontros aconteceram depois da prisão de Daniel Vorcaro. Em qualquer democracia séria, fatos dessa gravidade exigem respostas proporcionais à sua dimensão, porque a busca pela verdade não deveria depender do sobrenome do investigado, da influência política que ele possui ou dos amigos que tem nos corredores do poder. E é exatamente por isso que a pergunta continua ecoando: por que Flávio Bolsonaro não foi submetido ao mesmo rigor investigativo que tantas outras pessoas estão enfrentando todos os dias? E é por isso que esse caso não pode ser tratado como detalhe. Se existe encontro não explicado, que se explique. Se existe áudio, que se investigue. Se existe dinheiro envolvido, que se rastreie. E se a lei vale para todos, Flávio Bolsonaro precisa ser submetido ao mesmo rigor que qualquer outro político enfrentaria. Afinal, quando a direita exige investigação contra os outros, ela chama isso de justiça. Mas quando a investigação chega perto da família Bolsonaro, de repente vira perseguição. A pergunta que não cala é essa: por que tanta resistência em investigar? E se você quer continuar vendo a direita sendo desmascarada com fatos, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, porque ainda tem muita coisa que precisa ser mostrada. Porque aqui, tudo que você não viu, a gente mostra de forma simples, objetiva e direta. Até o próximo vídeo.